Olá, eu sou Clécio Godeiro, médico neurologista, professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos discutir um estudo que foi recentemente publicado na revista JAMA Network Open, que aborda a associação entre lesões na mucosa gastrointestinal e o risco subsequente de desenvolvimento da doença de Parkinson. Antes de nos aprofundarmos nesse estudo, precisamos compreender o racional que o embaseia. A doença de Parkinson, ela é uma condição, uma doença neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. O único estudo epidemiológico no Brasil aponta que 3% da nossa população possa desenvolver. E sabemos que alguns dos primeiros sintomas não são motores, como constipação, até alterações do sono. E isso sugere que há uma possível conexão, essas alterações gastrointestinais, que é uma possível conexão entre o intestino e o cérebro. Esse estudo, em particular, busca entender um pouco melhor essa relação cérebro-intestino, investigando se danos da mucosa gastrointestinal, principalmente na sua parte superior, como erosões gástricas, esofagite, úlceras ou lesões pépticas, elas podem estar associadas a um maior risco do desenvolvimento da doença de Parkinson. Então, esse é o grande foco desse estudo, que é a relação cérebro-intestino. Os pesquisadores, eles realizaram um estudo de coorte retrospectivo com mais de 9.300 pacientes que passaram por uma endoscopia digestiva alta entre os anos de 2000 e 2005 e foram acompanhados, depois da realização desse exame, por cerca de 15 anos. Esses pacientes, eles não tinham Parkinson no início do estudo, pelo contrário, eram pacientes absolutamente assintomáticos. E eles foram divididos em dois grupos. Aqueles que, após a realização do exame, tinham danos na mucosa gastrointestinal, que correspondeu a aproximadamente 2.300 pacientes, e aqueles que não tinham danos na mucosa intestinal, cerca de 7.000. E o objetivo foi observar quanto desses pacientes teriam desenvolvido a doença de Parkinson ao longo do tempo, no decorrer desses 15 anos de observação. Os achados desse estudo, eles são bastante interessantes, né? Uma vez que pacientes com danos na mucosa gastrointestinal, ou seja, que tinham alteração na endoscopia digestiva alta, tiveram um risco de 76% maior, né, do que os pacientes que não tinham lesão, de desenvolver a doença de Parkinson, mesmo quando os pesquisadores fizeram ajustes para outros fatores de risco para a doença, como a idade, gênero e histórico médico. Isso significa que ao longo de 15 anos, esses pacientes que tinham lesões na mucosa intestinal, eles estavam significativamente mais propensos a receber um diagnóstico da doença de Parkinson do que aqueles que não tinham dano na mucosa. Repito, 76% de risco maior. E os principais fatores associados ao maior risco de Parkinson nesse grupo que tinham a lesão na mucosa intestinal foram a idade avançada, um antecedente de disfagia, de constipação e um histórico de infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Reforçando aí que essa relação de alterações gastrointestinais possam implicar em doenças degenerativas. Na verdade, esse estudo ele reforça a hipótese de que, em alguns casos, a doença de Parkinson ela pode começar, ter o seu início no intestino. O conceito de progressão do intestino para o cérebro sugere que danos à mucosa intestinal eles podem desencadear ou até mesmo acelerar o acúmulo de proteínas anormais. Existe o sistema nervoso na mucosa intestinal e proteínas como a alfa-sinucleína alterada, elas podem se acumular e isso está associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson.
Sob o ponto de vista da prática clínica, esses achados desse estudo, indicam que nós, médicos, devemos ficar atentos a pacientes com histórico de lesões na mucosa gastrointestinal, especialmente aqueles com os fatores de risco que foram apontados, né, como a constipação, disfagia, que estão associados a um risco maior da doença de Parkinson. A vigilância desses pacientes pode ajudar a identificar precocemente o risco da doença de Parkinson e, obviamente, num futuro, permitir até mesmo uma questão de prevenção. Qual é o grande resumo que a gente pode ter desse estudo? Ele traz uma evidência muito importante de que lesões no trato gastrointestinal, principalmente na sua parte superior, pode estar associada ao desenvolvimento futuro da doença de Parkinson. É um avanço esse entendimento, né, esse entendimento da conexão entre o intestino e o cérebro, e isso abre, obviamente, portas para oportunidade de novas intervenções, sobretudo intervenções preventivas que possam retardar o desenvolvimento da doença. Muito obrigado por assistir. Se tiverem alguma dúvida, fiquem muito à vontade para perguntar nos comentários, deixar o seu sinal de gostei e compartilhar o vídeo. Muito obrigado.